Eu quero agradecer a Deus por tudo e principalmente por poder, nesta noite, transmitir a sua palavra. Uma vez salvo, sempre salvo. Irmãos, esta palavra, salvação, é uma palavra muito bonita. Talvez seja a palavra, eu acredito que seja a palavra mais dita no mundo evangélico. E constantemente nós ouvimos pessoas dizer, graças a Deus estou salvo. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, nós podemos reunir texto da palavra de Deus, podemos reunir texto do Espírito de Profecia, mas nós precisamos cavar profundamente na palavra de Deus para que possamos encontrar as respostas que muitas vezes nós temos em nossa mente, e muitas vezes nós temos na nossa jornada cristã. Eu quero dizer para os irmãos, nesta noite, alguns conselhos, primeiramente, da palavra de Deus. Eu gostaria de interagir com os irmãos uma parte desta mensagem, e o primeiro texto da palavra de Deus que foi lido foi na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 1, que diz assim, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Irmãos, até, podemos dizer, até engraçado, muitas vezes, o que se ouve em uma congregação. Só para os irmãos terem uma ideia. Muitas vezes, a pessoa diz assim, o diabo veio para roubar, matar e destruir. E muitas vezes eu já ouvi assim, amém. Os irmãos já ouviram isso? Amém. Eu não deveria dizer amém. Eu deveria dizer que misericórdia, Senhor, porque ele veio roubar, matar e destruir. Então, muitas vezes, nós não prestamos atenção no que a palavra de Deus está dizendo. E às vezes nós dizemos amém, amém, que quer dizer assim? Assim seja. Por isso que a palavra de Deus diz, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos, Colossenses capítulo 2, versículo 8. Por favor, irmão, coloque-se de pé e leia pausadamente em voz audível. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Muito obrigado, irmão. Então, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de rudimentos do mundo, e não segundo a palavra de Deus. Irmãos, Jesus diz assim, ai daquele que fizer tropeçar um desses pequenino. Melhor seria pendurar uma pedra de moinho sobre o pescoço e atirar-se ou afogar-se no mar. E nós não podemos remover os marcos antigos que a palavra de Deus fixou. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16, outro irmão. Irmãos, prestem bem atenção nesse texto. 2 Timóteo, segunda carta, 2,16. Evita os falatórios profanos que provocarão uma inquietação. Outro texto, 2 Timóteo 2,14, e no mesmo livro, 2 Timóteo 3,14. Muito obrigado. Não tenha contenda de palavras, porque para nada aproveita, senão para perverter os ouvintes. E o último texto, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Muito obrigado. Irmãos, esses conselhos da palavra de Deus, a palavra de Deus nos aconselha a nós ficarmos atento a qualquer doutrina contrário à vontade ou contrária à palavra de Deus. O que diz a Bíblia sobre a nossa natureza?
O salmista Davi, no capítulo 51, versículo 5, ele diz assim: eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então o salmista Davi diz bem claro: eis que, que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Já se ouviu dizer que o homem tem apenas uma natureza. Outros defendem que existe duas naturezas. Eu quero considerar com os irmãos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e o versículo 7. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 7. A inclinação da carne é inimiga de Deus. Pois não se sujeita à vontade de Deus, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. No mesmo livro, porém no capítulo 7, versículo 15 até o versículo 23, eu vou ler aqui. Diz assim: pois o que faço não entendo. Porque o que eu quero, isso não pratico. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou eu mais quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer fazer o bem está em mim, mas efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Nós encontramos aqui uma ou duas naturezas? Uma ou duas? Duas naturezas. Eu quero fazer o bem. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso faço. E diz ele aqui, no versículo 22, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento e levando-me cativo à lei do pecado que está nos meus membros. No livro de Gálatas, capítulo 5, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Os irmãos prestem bastante atenção no detalhe desse texto. 5, 17. Diz assim: porque a carne luta contra o espírito. Porque a carne luta contra o espírito. E o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o quê? O que quereis, ou o que queres. Nós encontramos aqui mais uma vez na carta do apóstolo Paulo, mais duas, confirmando as duas naturezas. Ele diz: porque a minha carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes dois se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Irmãos, a nossa natureza, diz o salmista Davi: eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Agora, qual era a condição de Jesus quando veio ao mundo? Qual era a condição de Jesus? Homem ou Deus? Homem. Quanto por cento homem? 100% homem. Será que havia alguma possibilidade de Jesus cair? Havia ou não havia? Havia.
Porque se não houvesse possibilidade de cair, Jesus não poderia ser o nosso substituto. Jesus não poderia ser o substituto do homem. E não haveria nenhuma razão de alguém ser tentado sem uma possibilidade de queda. Porém, a palavra de Deus nos diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Devemos esquecer esse detalhe. Porém, havia uma grande possibilidade de Jesus cair. E se Jesus caísse, toda a raça humana estava perdida. Por esta razão, os ataques do inimigo, de Satanás ao Senhor da glória, eram ferrenhos e constantes. Muito bem. 1 João, Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Então, Jesus era 100% homem. E outro texto, 1 João, capítulo 4, versículo 2, um outro irmão. 1 João 4, versículo 2. Muito bem. Assim se conhece o Espírito de Deus. Aquele que tem o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é filho de Deus. Irmãos, já se ouviu dizer, talvez imperceptivelmente, talvez eu tenha falado, quando se diz a alguém a respeito do ministério de Jesus, da sua santificação, da sua vida de obediência e perfeição, há aqueles que ousam dizer, mas ele era Jesus. Se ele não fosse Jesus, ele não teria vencido. Jesus venceu como homem e nos deu exemplo para que sigamos as suas pisadas. Qual é a nossa condição hoje? Estamos salvos? Hein? Qual é a nossa condição hoje? Estamos salvos? Irmãos, nós ouvimos dizer, quando alguém aceita Jesus, não peca mais. Irmãos, essa é a doutrina mais perigosa que existe. Essa é para sempre salvo, eternamente salvo. Essa é a doutrina da carne santa. Ainda que eu queira pecar, eu não peco. Irmãos, se isto é uma realidade, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você não peca mais, aí não há necessidade alguma de luta. Não estamos salvos. Nós estamos em uma luta constante. A santificação não é obra de apenas um momento, ou uma hora, ou um dia. É um contínuo crescimento na graça. Não sabemos um dia qual será a luta do dia seguinte. Você sabe qual será a sua luta amanhã? Que é o dia seguinte? Não sabemos. Satanás vive e está ativo, e precisamos cada dia clamar fervorosamente a Deus por auxílio e força para resistir-lhe. Enquanto Satanás reinar, teremos de subjugar o próprio eu. Teremos assaltos a vencer e não há lugar de parada. Enquanto Satanás existir, nós devemos lutar constantemente e não há lugar de parada. Nenhum ponto que possamos chegar e dizer que atingimos plenamente. É isso que diz a palavra de Deus. Enquanto Satanás reinar, enquanto não for aniquilado, enquanto ele não for vencido, nós teremos uma luta renhida e jamais teremos uma parada, a ponto que possamos chegar e dizer, atingir plenamente. E diz Paulo, não que eu já tenha alcançado, Filipenses 3,12, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que me foi também preso por Cristo Jesus. A vida cristã é uma constante marcha avante. Jesus coloca-se como refinador e purificador de seu povo. E quando sua imagem estiver perfeitamente refletida neles, eles estão perfeitos e santos e preparados para a transladação. Então diz aqui, olha, primeiro nós entendemos, a santificação não é obra do momento, nem de uma hora, nem de um dia, mas um contínuo crescimento da graça.
A vida cristã é uma constante marcha. Jesus coloca-se como refinador e purificador de seu povo. E quando sua imagem estiver perfeitamente refletida neles, então eles serão perfeitos e santos e preparados para a transladação. Existe do cristão uma obra perfeita. Somos exortados a purificar-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aí vemos onde está uma grande obra. Há um trabalho contínuo para o cristão. Custar-nos a esforço a vida eterna. Será somente por meio de longo e perseverante esforço, severa disciplina e renhido conflito que sairemos vitoriosos. Mas se nós, paciente e decididamente, no nome do vitorioso que venceu em nosso benefício, no deserto da tentação, vencemos assim como ele fez, alcançaremos a recompensa eterna. Nossos esforços, nossa abnegação e perseverança devem ser proporcionais ao infinito valor do objetivo que nós perseguimos. Essa é a realidade da palavra de Deus. Jesus falou assim: aquele que vencer, herdará estas coisas. Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até a morte. Então a doutrina salvo uma vez salvo, está errada. Jesus diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Achar que eu aceitei Jesus como meu salvador pessoal e não peco mais, é um engano. Porque Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, a única maneira de alcançarmos a salvação pela graça do Senhor Jesus é constantemente manter uma ligação direta com Cristo. E à medida que nós vamos aproximando de Jesus, à medida que nós vamos relacionando com Cristo, nós vamos refletindo a sua imagem, até tornarmos-nos perfeitos, nele. É maravilhoso saber tudo que Jesus faz por nós. E para confirmarmos, a palavra de Deus diz assim em 1 João 2,1, é bem conhecido: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequeis. Mas somos pecadores. Diz: filhinhos, eu vou escrever estas coisas para vocês para que vocês não cometam pecado. Mas não fique desanimado. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente os nossos pecados, mas o pecado do mundo inteiro. E Hebreus fala do sumo sacerdote. Não temos um sumo sacerdote que não pode compadecer das nossas fraquezas. Se nós temos um sumo sacerdote que oficia diariamente no lugar santíssimo do santuário celestial, a razão é que nós não estamos salvos. Nós precisamos perseverar até o fim. Eu quero considerar com os irmãos um texto da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é nova a cada manhã, a palavra de Deus se renova, mas são textos que nós estamos familiarizados com ele. Ezequiel, capítulo 18, versículo 24, os irmãos sabem de cor. Mas às vezes nós não prestamos atenção. Alguém fala: quando você aceita Jesus como seu salvador pessoal, você não peca mais. E a congregação gritou: amém. Vamos ver. 18, 24. Mas desviando o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, pois pela traição que praticou e pelo pecado que cometeu, ele morrerá. Bem, você aceita Jesus como seu Salvador. Hoje, você já está salvo. Amanhã você peca de novo. Você continua salvo? Não. A Bíblia diz assim: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, pelo pecado que cometeu, não viverá, morrerás. Continuando o texto,
Diz assim: dizeis, porém, o caminho do Senhor não é justo. Ouvi, pois, ó casa de Israel, acaso não é justo o meu caminho? Não são os vossos caminhos que são injustos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois que considera, se desvia de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. É assim que Deus diz: se você é justo, desvia do caminho do Senhor, deixa Jesus de lado, não anda nos seus santos caminhos, não tem um relacionamento com Cristo e desvia, não está salvo. Mas o ímpio, que está fora do caminho, mas que se desvia da impiedade, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e continua na prática da justiça, viverá e não morrerá. Quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos uma vantagem e uma garantia. A vantagem que nós temos é que o nosso pecado, os nossos pecados, foram riscados do livro de registro. Aliás, ele nem foi riscado, ele permanece no livro de registro. Mas quando nós aceitamos a Jesus, do lado do nosso nome do livro de registro, ele não é apagado, mas é escrito justificado. As nossas boas ações, as ações cometidas pelos aqueles que aceitam Jesus, ficam no livro de memória. E o maior privilégio que temos, de acordo com a palavra de Deus, é que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Recapitulando, o pecado no livro de registro e escrito justificado pelo sacrifício de Jesus. As boas ações, que não somente os crentes fazem, mas os ímpios também fazem, também tem no livro de memória. A única diferença de você que aceita Jesus e o que não aceita é que ele não tem o nome escrito no livro da vida, na vida do Cordeiro. Se cometemos pecado, de acordo com Ezequiel 18, 24, e não nos arrependemos, o nosso nome sai do livro da vida, permanece as nossas boas ações, e do lado do livro de registro, onde estava escrito justificado, não tem mais a justificação de Jesus, porque nós desviamos do caminho, assim que diz Ezequiel, desviando o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Pelo pecado que cometeu, morrerá e não viverá. Irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para um texto bastante importante da palavra de Deus. Gálatas, capítulo 1. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 9. Gálatas 1, 6 a 9. Diz-nos a palavra de Deus: estou admirado de que tão depressa estáis desertando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturba e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos pregar outro evangelho, além do que eu já vos pregamos, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Irmãos, eu quero trazer à memória dos irmãos uma história bastante conhecida na palavra de Deus. Quando nós dizemos salvo, para sempre salvo, nós estamos totalmente contrário à doutrina
verdadeira da palavra de Deus. Eu vou contar aqui uma história, não precisa ler, que é bastante conhecida. Entre duas histórias, uma é bem conhecida. Um era discípulo de Jesus, Judas. Se Judas aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se Judas caminhou um período longo no ministério de Jesus, e ele tiver salvo, mesmo traindo Jesus, ou cometendo suicídio, está salvo. Se aceitar Jesus, está salvo. Judas, mesmo cometendo suicídio, está salvo. É um engano. Outro detalhe, Ananias e Safira. A igreja estava reunida, a mensagem tocou o coração dos irmãos. Os irmãos vendiam as suas propriedades, depositavam os valores aos pés dos apóstolos e eles administravam. Nos diz a palavra de Deus que não havia nenhuma falta entre eles, porque todas as coisas lhes eram comuns. Mas eles também eram convertidos. Eles sentiram, eles seguiam a Jesus. Eles sentiram também o desejo de vender a sua propriedade e dar o dinheiro. E assim fizeram. Mas reteram parte do bem. E o que aconteceu com eles? Morreram. E nos diz a palavra de Deus, nos diz a pena inspirada, que eles perderam esta vida e a vida por vir. Irmãos, nós não temos um tempo de parada. Não há lugar de parada. Nenhum ponto que possamos chegar e dizer que atingimos plenamente. Nós temos uma luta constante. Assim diz a palavra de Deus. Não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós temos um combate ferrenho. Nós temos uma luta constante. Porém, Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus, ele nos deu a certeza e a garantia. Assim como eu venci, você também vencerá e se assentará comigo no meu trono. O sacrifício de Jesus é de todo suficiente. Porque senão, nós vamos dizer, como diz o profeta Jeremias, passou a cega, 2:20, findou o verão e nós não estamos salvos. Nós pregamos uma mensagem que dizemos assim, a palavra de Deus diz assim, 144 mil, Apocalipse, diz que são selados nas frontes os servos do Deus Altíssimo. E ele diz, não danifiqueis nem a terra nem o mar, até que sejais selados na fronte os servos do Deus Altíssimo. E a irmã White, ela diz assim, esforçai-vos com toda a força que Deus vos deu. Para quê? Para estar entre os 144 mil. Se você está salvo uma vez salvo, para que você vai esforçar para estar nos 144 mil? Já está garantido o seu lugar para ficar sentadinho aí, tranquilo. Você pode pecar, que o seu nome está garantido entre 144 mil. Irmãos, terrível engano. Então, esforçai-vos com toda a força que Deus nos deu, para estar entre os 144 mil. Aquele que perseverar até o fim, esse será o salvo. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, possa completar essa mensagem em cada coração e possamos ter a certeza que o sacrifício de Jesus é de todo suficiente, mas que nós precisamos perseverar. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe para isso. Amém.